eles acontecem na vida de qualquer pessoa. E não importa se é pastor, se é dirigente, se é missionário, se nós somos adoradores ou não, as adversidades aparecem na vida de qualquer pessoa. Nenhum de nós está a escape de sofrimentos, tanto internos quanto sofrimentos externos. Tanto sofrimentos que machucam o nosso coração, que machucam a nossa alma, quanto aqueles que podem nos abater externamente, como uma doença, uma dificuldade financeira e situações desfavoráveis. Nenhum de nós está a escape disso. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos mostra como nós devemos fazer nesses momentos de sofrimento, nesses momentos de dor. A palavra nos ensina o que temos que fazer. Então abramos a nossa Bíblia no Salmo de número 42. Salmo 42, versículo 11. E nos diz assim a palavra do Senhor: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Então eu queria primeiramente falar um pouquinho sobre esse salmo. Esse salmo ele foi escrito por um adorador, por um levita, da tribo de Levi, descendente de Corá, aquele mesmo Corá que se rebelou contra Moisés lá no deserto. Um dos descendentes daquele homem rebelde foi um adorador, foi um homem de Deus que escreveu vários salmos do Saltério. Então nós podemos dizer que pela semelhança e pelo refrão que se repete, se você for dar uma analisada comigo, nós podemos afirmar que os Salmos 42 e 43, em outro momento, eles eram um salmo só. Eles são o mesmo salmo. Em algum momento eles foram divididos em dois, mas eles têm o mesmo tema e têm o mesmo refrão comum. Então nós podemos afirmar sem medo que esses dois salmos formaram um dia um único salmo. Então nós temos que lembrar aqui também que esse salmo ele foi escrito durante a Antiga Aliança, durante o Velho Testamento. Temos que lembrar que ele foi escrito no contexto judaico. E nesse contexto judaico haviam três grandes festas que praticamente todos os judeus maiores de idade deveriam participar dessas três grandes festas. Mesmo que eles morassem distante lá de Jerusalém, era comum que eles fizessem peregrinações até o templo do Senhor, até ali Jerusalém, para participar dessas festas. Era a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes. Eram as três grandes festas do mundo judaico, as quais praticamente todos os judeus iam lá para Jerusalém, para o templo do Senhor, para cultuar, para ter um encontro com Deus. E nesse tempo em que esse salmo foi escrito, realmente o templo do Senhor era o local de encontro de Deus com o seu povo. O povo ia para o templo para cultuar, para buscar a face de Deus. Era necessário realmente estar ali para se louvar ao Senhor. Então esse adorador que escreveu esse salmo, ele nos diz que ele mora no lugar longe de Jerusalém. Ele não está na capital, ele não está perto do templo, mas ele está longe. No versículo 6, se você verificar comigo aí no Salmo 42, versículo 6, ele fala: Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Então aí nós temos que o adorador está distante do templo do Senhor, está distante do culto, está morando em outra cidade, em outro lugar, afastado. Nós não sabemos que cidade é, o autor não diz onde é que ele está morando, mas nós podemos acreditar que era uma cidade distante e uma cidade onde ele vivia no meio de ímpios, no meio de gentios. Segundo o Salmo 43 agora, versículo 1,
ele vai dizer: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Então parece que ele está ali cercado de ímpios, cercado de pagãos, de gentios por todos os lados, afastado do templo do Senhor. E a situação que esse homem se encontra, a situação que essa pessoa está, ele vai dizer que a sua alma está abatida, ele está passando por uma grande tribulação dentro do seu coração. Lá no versículo 5 e no versículo 11 do Salmo 42, que é o nosso refrão, né, dessa música, desse cântico. Esse refrão ele se repete tanto no Salmo 42 quanto no Salmo 43. Ele vai fazer uma pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Então esse é o refrão desse cântico, né? Ele se repete algumas vezes. E isso mostra que esse homem estava vivendo dias de tribulação. Ele estava vivendo momentos de intensos problemas dentro do seu coração. Mas por que, pastor, que esse homem está abatido? Bom, ele se encontra atribulado em duas dimensões. A primeira dimensão do abatimento dele é uma dimensão externa. Ele tem um problema externo. E que problema é esse? Bom, os gentios, os ímpios, zombam dele, questionando por que Deus não age em seu favor. Versículo 3 diz isso: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Então aqui ele tem um problema externo, estão zombando dele, porque não veem o agir de Deus em seu favor. Estão perguntando: cadê o teu Deus? Por que o teu Deus não age? Por que o teu Deus não está fazendo nada? Mas ele tinha uma outra tribulação agora interna, dentro do seu coração. É por saber que ele, sendo adorador, ele não poderia estar em Jerusalém para prestar culto ao Senhor no seu templo. Ele não podia ir com seus companheiros peregrinos para a casa de Deus. Versículo 4 diz isso: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão de povos e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Então aqui o adorador está vendo, né, as pessoas passando, indo para a festa lá em Jerusalém, indo para o culto, e ele não pode ir por alguma razão que a Bíblia não nos diz. Mas, pelo que mostra que o texto, ainda tem mais um agravante. Esse homem que escreve o texto era alguém que ele, em outro momento, ele guiava essa caravana para Jerusalém. Ele era o líder da caravana. E agora ele não pode ir para cultuar ao Senhor. E é por isso que ele está tão angustiado, tão triste no seu coração. Eu não posso ir para cultuar o meu Deus, não posso estar na casa do Senhor. Então, tanto a distância do culto, propriamente dita, a distância de Deus, principalmente, esse é o motivo principal. A distância de cultuar a Deus na sua casa, como também a alegria de ir à casa do Senhor. Isso é algo tremendo. O adorador aqui está preocupado não só em estar lá prestando culto, mas ele se preocupa também com a alegria de ir, com a felicidade do caminho de chegar até a casa de Deus, que ele não pode agora participar desse momento. Então, queridos, nós vivemos em tempo de adversidade. Nós vivemos tempos de perdas dentro e fora das igrejas, perda de vidas. Vivemos tempo de famílias abaladas, dilaceradas. Muitos, nessa hora em que eu estou falando aqui, estão com as suas almas abatidas, estão com a alma abatida. E quem sabe até por um motivo semelhante ao do salmista.
abatidos, atribulados por não poderem ir à casa do Senhor, por não poderem estar lá na comunhão dos santos, cultuando ao Senhor. A ausência da casa do Senhor, do culto a Deus, ela nos deve levar nesse momento a parar para pensar também. Essa ausência que muitos de nós estamos tendo da casa de Deus, do momento da comunhão ali presencial, tem que nos levar a uma reflexão também nessa noite. Será que quando as coisas estão normais, será que quando tudo voltar ao normal, será que eu vou ser aquele cristão que vou valorizar esse momento de comunhão, de estar ali assiduamente na adoração, no culto ao Senhor? Ou quando eu puder voltar a frequentar a igreja, né, estar ali na comunhão presencial? Ou será que eu vou ser mais um crente relapso, mais um crente negligente, que vai quando quer, que vai quando pode? Ou isso que está se passando também vai me levar a refletir, a me tornar talvez um cristão mais assíduo, mais pontual, que participe mais do trabalho da igreja, mais da obra do Senhor, mais engajado, né? Isso tem que levar a gente a uma reflexão. E mais que isso, essa situação toda tem que nos levar a perguntar o que fazer nesses momentos de tribulação, de angústia. Como devemos proceder diante disso tudo? E a lição de hoje vai nos dar algumas respostas, né? Sem ser muito pretensioso, mas ela vai nos apresentar algumas soluções sobre o que fazer nesses dias de angústia, de tribulação. Então, nos versículos 1 e 2, o salmista vai usar uma metáfora muito conhecida nossa. A metáfora da corça sedenta, né? Então a corça é um animal que, diferente do camelo, o camelo ele pode tomar até 100 litros de água de uma vez e ficar, eu pesquisei isso aqui, ficar até 3 semanas sem tomar água. A corça não, a corça é um animal que ela precisa estar se abastecendo de água constantemente para poder sobreviver. Do contrário, essa corça ela vai agonizar. Ela vai sofrer até definhar, até morrer. Então ele apresenta aqui essa metáfora, né, da corça agonizando por águas, para dizer que a alma dele está agonizando também. Assim como a corça, o salmista vai dizer, tem sede de águas, o adorador ele agoniza, ele tem sede de Deus. Ele não consegue ficar longe de Deus, ele não consegue ficar longe da presença de Deus. Ele não consegue estar muito ausente da comunhão dos santos, muito ausente do culto ao Senhor. Essa ausência traz tristeza para o seu coração. Ele vai dizer isso, né, no versículo 1, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Uma pergunta que ele faz. Já está desejoso de cultuar a Deus mais uma vez, desejoso de estar na presença de Deus. Infelizmente eu conheço muitas pessoas que se dizem adoradores, adoradoras do Senhor, mas que parece que não tem o mínimo de alegria de estar no culto a Deus, não tem o mínimo de prazer de cultuar ao Senhor, não tem o mínimo de prazer em estar na comunhão dos santos. E isso para mim é muito estranho. Gente que passa longe da adoração, longe da comunhão, semanas e mais semanas, e parece que isso não dói. Enquanto o salmista aqui está agonizando, está gemendo por estar longe desse momento de adoração, junto com seus irmãos em Cristo. Então a tristeza aqui do adorador, ela não é por nada material. Ele não perdeu nada de físico, de material, não é porque está sem dinheiro, não é porque está sem roupa, mas é porque tem sede de Deus. E queridos, hoje, como nós sabemos, nós vivemos numa nova aliança, não há mais lugar sagrado de encontro com Deus, como era no Antigo Testamento. Nós não precisamos mais de rituais, de sacerdote para falar com Deus, porque nós temos livre acesso à presença dele por meio de Cristo Jesus. Portanto, em dia de tristeza, em dia de tribulação, de desesperança,
nós podemos e nós devemos buscar ao Senhor por meio de Cristo Jesus. Eu posso, devo fazer isso. Quando nós estivermos impossibilitados de participar daquele momento de alegria, de comunhão, de estar ali no ajuntamento dos santos do Senhor, não deixemos, irmãos, a tristeza tomar conta do nosso coração. Não deixemos o desânimo tomar conta de nós. Busquemos ao Senhor. Nós podemos buscá-lo, nós podemos adorá-lo em qualquer lugar. Como disse Jesus, né? Não é nesse monte, não é naquele. Mas os que adoram devem adorar em espírito e em verdade. Isso basta. Então lembremos, irmãos, nesses tempos de tribulação, aos irmãos que estão há muito tempo longe da casa do Senhor, longe da comunhão, lembremos que Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Não deixemos nosso coração se abater, não deixemos nosso coração se entristecer por causa dessas coisas. Mas a segunda lição que nós temos aqui nessa noite, que em dias de desesperança, devemos levar ao coração a mensagem que fortalece. Versículos de 3 a 5. E aqui o adorador se aprofunda, ele detalha mais sobre a fonte da sua tristeza. Como nós já dissemos, ele não pode ir para Jerusalém, cultuar no templo, não tem um motivo especificado aqui no texto, talvez seja por causa de alguma doença. Naquela festa ele não pôde ir com seus irmãos até o templo, talvez por falta de dinheiro, por falta de recurso financeiro, não sei. A Bíblia não diz por que ele não pode estar em Jerusalém. Mas fala que por conta desse problema, ele está impossibilitado de ir ao culto. E por isso ele é zombado pelos ímpios, que vão questionar: cadê o teu Deus? Vamos supor, hipoteticamente, que ele esteja doente, por isso não pode ir à casa de Deus. Aí os inimigos ficam zombando: cadê o teu Deus que não te dá a cura para te poder participar do culto? Cadê o teu Deus que, se fosse falta de recurso financeiro, cadê o teu Deus que não te dá dinheiro para participar, para ir cultuar ao Senhor? Então esse é o problema dele. No versículo 3 ele vai dizer: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus aonde está? E em seguida ele mostra que não somente o culto para ele é importante, mas também a comunhão com outros adoradores. Onde ele fala no versículo 4: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma. De como passava eu com multidão de povos e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então para ele o importante era estar lá no culto, mas a comunhão dos irmãos era muito importante. Mas aqui o salmista ele começa a questionar a sua própria alma. E não só questionar, mas a pregar para a sua própria alma. Isso aqui é maravilhoso. Ele prega uma mensagem desafiando a sua própria alma, se autodesafiando a crer, a confiar mais no Senhor. Versículo 5. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ele está desafiando, está pregando para Ele mesmo, dizendo: olha, Marcos, olha, para você mesmo, dizendo: olha, ainda tem esperança. Por que tu estás abatido desse jeito? Espera em Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é auxílio para nós. Ele é socorro bem presente na tribulação. Por que estás abatido desse jeito? É como se eu olhasse no espelho e falasse isso para mim mesmo. Por que tu estás abatido desse jeito? Tu tens um Deus que é todo poderoso. Tu tens um Deus que sempre te sustenta, que sempre te estende a mão. Por
por que tu estás tão atribulado dessa maneira? É o que ele está fazendo aqui. Então, irmãos, tem dias que são assim, onde nós sofremos pressões externas, pessoas que criticam, que zombam da nossa fé, e também pressões internas, né? Nós queremos fazer mais e não podemos, não conseguimos. Tivemos, por exemplo, no ano passado, irmãos, eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui, tivemos no ano passado meses em que a igreja teve que fechar o seu prédio. Meses. Nós passamos com o prédio da igreja fechado. E nós começamos a usar a internet como meio de levar a palavra, como meio de pregar aos irmãos, de evangelizar. E glória a Deus, a internet chegou a lugares que eu presencialmente não poderia chegar. Chegou muitas pessoas ouviram a pregação da palavra e foi uma bênção nesse sentido. Mas, irmãos, a gente sabe que é mais gostoso estar na comunhão dos irmãos presencial. É mais, é muito, tem o calor humano quando nós estamos juntos ali na igreja, cultuando ao Senhor. A experiência de estar presencial na igreja é muito diferente do que assistir a pregação por uma tela, do que louvar por uma tela de computador. É muito diferente, a gente sabe disso. Mas muitas vezes não é possível estar ali. Então aqui, durante aqueles meses ali, eu creio que muitos de nós, como eu, tive saudade de estar ali cultuando ao Senhor com nossos irmãos em Cristo, estar ali com as mãos estendidas, adorando, né? Ouvindo ali o som ao vivo do louvor. Eu creio que muitos de nós tivemos saudade disso. E essa ausência, essa saudade machucou muito o nosso coração. Eu falo por mim. Foi um tempo que machucou muito o meu coração. A gente sabe que a gente pode cultuar em qualquer lugar, podemos cultuar pela internet, sim, é um meio que Deus nos deu, né, para resolver o nosso problema, mas é mais gostoso estar presente, é mais gostoso estar presencial, tem mais calor humano, né, a gente sente outra experiência estando lá, né, com outros adoradores. Então isso aí machucou muita gente, isso aí quebrou muitos irmãos, isso aí até acabou com a fé de alguns, né, ou danificou a fé de alguns, mas que nós possamos pregar para nós mesmos nesse momento e olhar no espelho e dizer: por que tu estás abatido dessa maneira? Se tu tens um Deus que é todo poderoso, se tu tens um Deus que supre a tua necessidade, se tu tens um Deus que te ama, por que tu estás abatido desta forma? Nesses períodos de tribulação, eu creio que muita gente questionou, até você me questionou: onde é que está o teu Deus que não age? Onde é que está o teu Deus que não dá uma solução para essa doença? Cadê o Deus de vocês? Né? Esse tipo de questionamento que a gente não sabe mesmo como responder. Como o salmista que não sabia como responder. São coisas que Deus não quis revelar a nós, meros mortais. Tem coisas que Deus faz com propósito que Ele não mostra para nós por que está fazendo aquilo. Não é necessário fazer assim. O que eu tenho que fazer é confiar nele, é crer que ele existe, é crer que ele é poderoso, somente isso basta. Eu nunca vou conseguir compreender todos os desígnios de Deus, isso é impossível. Eu nunca vou conseguir compreender 100% a mente do Senhor, porque a mente dele é muito maior que a minha, muito mais superior que os meus pensamentos. É impossível para mim fazer isso, mas eu tenho que crer, tenho que confiar que ele é Deus, que ele é poderoso, que ele tem me sustentado até aqui, que ele tem sustentado a minha casa, a minha família, tem me protegido, me dado paz, segurança, mesmo em meio a toda essa tribulação. Nós temos a paz de Cristo em nós. E o salmista aqui ele apresenta uma solução maravilhosa, que foi essa que eu já falei para vocês. E de ter a palavra, de lembrar da palavra de Deus, de ter lá no coração, a ponto de se questionar, né? E dizer: por que tu estás assim? Se a palavra dele diz que ele é bom, que essa misericórdia, que o seu amor dura para sempre, por que tu estás assim? Então nesse momento temos que lembrar e muitas vezes pregar para nós mesmos e nos lembrar o nosso coração, lembrar nossa alma do quanto Deus é bom. Mas a terceira solução para esses dias de tribulação que
que nos apresenta aqui nessa noite é que em dia de desesperança devemos nos lembrar de Deus. Versículo de 6 a 8. E aqui o salmista vai usar uma outra metáfora. Ele vai usar a metáfora agora de ondas agitadas, né? No versículo 7, ele vai dizer: no abismo, chama outro abismo, ao fragor das catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então o que ele está querendo dizer aqui é que ele está mergulhado em ondas grandes, ondas turbulentas, estão passando por cima dele. A vida dele está atribulada, angustiada neste momento. Ele mostra que o seu coração está turbulento, tem uma mistura de pensamentos, de sentimentos no seu coração, como ondas agitadas. É isso que ele quer dizer para nós. E o salmista consegue ver uma coisa muito interessante aqui, irmãos. Ele consegue ver que essas ondas agitadas, elas são da parte de Deus. Ele fala: as tuas catadupas, as tuas ondas e vagas. Ele sabe que aquilo que ele está passando é provação de Deus. Essas ondas são ondas enviadas por Deus. Ele tem convicção disto. Ele afirma isso. Então, de algum modo, Deus tem algum propósito no meio dessa tribulação que o salmista passa. De algum modo, Deus não permitiu esse adorador estar na casa do Senhor. Isso é tremendo, irmãos. Talvez Deus estivesse dando até um livramento para esse homem. Livramento de morte, eu não sei, de outro tipo de coisa. Deus não permite esse homem ir à casa do Senhor. Deus não permite ele ir para aquela celebração. Não sabemos o porquê, mas ele sabe que é Deus que não está permitindo ele ir. E muitas vezes Deus faz isso conosco. A gente quer ir tanto para um lugar, insiste tanto, e Deus fecha a porta completamente. Por mais que a gente não entenda, a gente sofra. Aquilo é Deus nos dando livramento. É Deus dizendo: não vai. Eu te amo tanto que eu não vou te deixar ir. Porque lá tu vais passar por algo muito terrível. Então ele sabe que esse impedimento dele estar lá em Jerusalém cultuando ao Senhor é da parte de Deus. O sofrimento que ele está passando nesse momento é da parte do Senhor. E muitas vezes nós não temos essa convicção que o salmista tem. Mas ele tinha essa convicção. Então, por ter certeza dessa soberania de Deus em sua vida, é que no meio dessa situação tão adversa que ele vive, desse coração tão angustiado que ele mostra aqui, ele consegue lembrar da bondade e da misericórdia de Deus. Versículo 8. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Então ele sabe que mesmo diante daquela tribulação, o nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele reconhece a soberania de Deus. Deus é misericordioso. E não me permite ir, porque Ele está me guardando. Porque Ele tem misericórdia de mim. Porque Ele é soberano. Então, irmão, no dia de tristeza, nós precisamos lembrar que nada sai do controle de Deus. Nada sai do propósito do Senhor. O propósito de Deus é soberano em todas as coisas. Deus não falha, Deus não volta atrás, Deus não é homem para que se arrependa, né? Nem filho de homem para que minta. Né? Então devemos lembrar que todas as coisas, vai dizer Paulo, em Romanos 11, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que eu não entenda agora, a mão de Deus está me direcionando, está me guiando. E me levando por um caminho melhor. Mesmo que eu não compreenda. Temos que lembrar que Deus não nos abandona, que a sua misericórdia se renova em nossa vida a cada manhã, como diz Lamentações 3, 22 e 23. Então, meus irmãos, é isso que temos que ter em mente. Lembrar de Deus.
Lembrar que Deus nunca nos abandonou. Ah, pastor, mas a situação está tão difícil. Lembra que Deus é soberano. Lembra que nada foge do controle dele. E que ele pode muito bem estar te dando um livramento, tirando aquilo que você quer fazer ou não deixando você fazer o que você quer. E a quarta e última lição que temos nessa noite é que em dia de desesperança devemos perseverar. Perseverar não é fácil. E aqui o salmista, irmãos, mostra a sua humanidade. E aqui tem um problema muito sério, porque tem muito crente e até muitas igrejas que tentam parecer tão inabalável diante do problema que apresenta uma coisa que não é humana. Apresenta muitas vezes uma desumanidade, né? Quer ser tão super crente que não se abala com absolutamente nada, que não sofre. E, meus irmãos, eu vou ser muito sincero com vocês, eu não acredito nisso. Esses super crentes não existem, todo mundo sofre. Mas muitas vezes o que se prega, a teologia que se expressa, aquilo que se apresenta nas igrejas é isso. É um super cristão que não tem problema, ou se tem, não sofre nunca. Que alguém que não é humano. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Paulo sofria, que Davi sofria. Homens de Deus sofriam, né? Eram atribulados. Então, quando eu olho para esses super crentes que as igrejas querem fabricar, eu fico muito preocupado, porque destoa muito do que a palavra de Deus diz. E o salmista aqui se mostra humano, completamente humano. A gente tem dúvidas, irmãos, a gente tem momentos de fraqueza, a gente tem tribulação. A nossa alma se abate como a do salmista, que está abatida, está angustiada. Isso é normal do ser humano. Todo mundo passa por isso. Não adianta a gente querer bancar o super-herói, porque isso não existe. Então o salmista aqui mostra que mesmo sabendo da soberania de Deus, que mesmo conhecendo o poder de Deus, a presença dele constante em sua vida, ele mostra que ele tem dúvida no seu coração. Onde ele pergunta, né? Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus aonde está? Ele está esmigalhado. Essa pergunta, esse questionamento dos ímpios, quebra o coração desse homem. Ele fica mal por dentro quando ele ouve isso, esse questionamento dos ímpios. E o salmista então vai mostrar, e termina aqui, né, no refrão, mostrando que mesmo diante de tantas dúvidas, ele prefere continuar louvando ao Senhor. Ele não tem todas as respostas, como eu não tenho, como você não tem. Eu não sei tudo, eu não sei a Bíblia toda, eu não sei tudo para falar para as pessoas, eu não tenho respostas, né, para tudo que existe. Mas mesmo assim, mesmo diante da dúvida, diante da tribulação, diante dos questionamentos, eu escolho continuar louvando a Deus. Ele termina dizendo no versículo 11, né? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu, eu ainda o louvarei. Não importam as dúvidas, os questionamentos, as circunstâncias, eu decido que vou permanecer, que vou perseverar louvando ao Senhor. É uma escolha que eu faço. Então, irmãos, mesmo sem compreender o agir de Deus, mesmo diante de um turbilhão de problemas internos e externos, o salmista aqui decide que continuará louvando e adorando o Senhor. Essa tem que ser a nossa decisão nessa noite. Por mais que eu tenha problemas, adversidades, dúvidas, questionamentos,
Eu decido continuar louvando ao Senhor. Então, irmãos, se todas as vezes que nós ficássemos sem compreender o agir de Deus e tivéssemos questionamentos com relação aos caminhos que Deus toma, se todas as vezes que isso acontecesse nós fôssemos desistir da nossa caminhada de fé, ia ser uma tragédia, ia ser uma tristeza muito grande. Eu creio que nenhum de nós seremos mais crentes aqui. Mas o salmista aqui nos ensina a perseverar. Eu escolho louvar o Senhor mesmo com dúvidas, mesmo com incertezas, mesmo com zombaria, com chacota e mesmo com problemas dentro da minha alma. Eu decido louvar o Senhor. Então, irmãos, para a gente concluir, não há nada melhor do que em meio à desesperança olharmos para as promessas e o cuidado de Deus. Mergulharmos no cântico de vitória de Paulo, que em meio às crises registra em Romanos 8, de 31 a 39. Né? Mergulhar na soberania, na graça de Deus. Em meio às lutas, quem será contra nós? Se Deus está conosco. Se por amor a nós Deus não poupou o seu próprio Filho, como não descansar nele? Quem vai ficar nos acusando se a nossa justificação vem dele? Quem vai nos condenar por algo se o nosso perdão eterno já está garantido em Cristo, que além de nos justificar, é o intercessor pleno? O que nos separa de Deus? Nada. Nele somos mais que vencedores. Lembremos disso. Lembremos do nosso Deus sempre, da sua palavra e tudo que Ele nos diz. Quando a nossa alma estiver abalada, aflita, lembremos de quem Deus é. Deus abençoe você grandemente. Deus abençoe a tua vida, a tua família. E que esses tempos de tribulação passem, né? Que essas ondas profundas, agitadas, passem por nós. E que nós possamos nos manter fiéis, firmes na palavra do Senhor, no louvor ao Senhor. Louvando e agradecendo a Ele. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso, Deus nosso Pai, graças te damos, Pai, nessa noite. Por esta reunião tão abençoada que estamos participando. Porque nos aprendemos coisas preciosas, Pai, nessa noite, da Tua parte. Que o Senhor possa nos dar segurança, Pai, mesmo diante de problemas, diante de tribulações, diante da nossa alma, muitas vezes abatida, quebrantada, apertada dentro de nós. Que nós possamos ter a certeza que temos um Deus que é todo-poderoso. Que temos um Deus que não nos abandona, temos um Deus que sustenta a nossa vida, a nossa casa, que tem nos abençoado tanto, 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 tanto. Por mais que as dúvidas cerquem a nossa cabeça, que nós possamos permanecer, perseverar louvando a esse Deus. Por mais que a nossa fraqueza humana muitas vezes se manifeste, que isso não nos tire do caminho de retidão do Senhor. Pelo contrário, que nós possamos nos apegar cada dia mais a Ele, mais ao seu louvor, mais à sua palavra, mais à sua obra. Por isso, Pai, já te louvo nesta noite. Eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra maravilhosa, Tua palavra viva e eficaz, que falou conosco nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Deus. E amém. Graças a Deus. Amém. Amém.